minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do Blog Softball Não, nesse horário diferente, sábado de manhã, nós temos agora 29 graus aqui em Natal, sensação térmica de 33 graus, ainda estamos vivendo um alerta laranja de chuvas intensas, até às 11 da manhã pode rolar aí de 30 a 60 milímetros por hora de chuva, ou de 50 a 100 milímetros por dia, e até ventos intensos entre 60 e 100 km por hora. Bom, chegando então nesse horário diferente para tentar entender e tentar explicar de forma muito básica, de forma muito rápida, bem rudimentar, mas para que a gente não fique voando com esses conceitos tão diferentes para quem não é muito da área, do que é um crime comum, do que é um crime de responsabilidade. Vou tentar usar aqui o máximo de palavras simples, resumir mesmo, porque a gente não tem muito tempo, para entender que buraco foi esse em que Bolsonaro nos enfiou e se enfiou também com esse imbróglio aí em que ele se envolveu de uns tempos para cá, aliás, desde o início de sua presidência. Tem gente que fala, e sinceramente eu concordo, partindo do conceito, né, de que nós já tivemos vários crimes de responsabilidade, e agora com o relato do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, a gente passa a ter um relato de crimes comuns. E o que seria isso, né? Para ficar numa coisa bem simples, crime de responsabilidade, ele é previsto na Lei 1079 e é muito própria dos gestores, né? São os gestores, especificamente, segundo a lei, né? São esses crimes, mesmo quando tentados, eles são passíveis de perda do cargo, a inabilitação, que você não pode, né, exercer função pública em até 5 anos, que no caso, se o crime for cometido pelo presidente da República, ministro de Estado, ministro do Supremo Tribunal Federal, até o Procurador-Geral da República. Quer dizer que esse povo todo pode cometer crime de responsabilidade. Mas, assim, para ficar bem simples, crime de responsabilidade ele é previsto nessa lei, que é a Lei 1079, de 1950, e crime comum. Aí a gente parte do Código Penal, mas pode ser qualquer coisa. Tem a lei de contravenções penais e a legislação especial com outros crimes. A gente pode, então, ter um crime cometido chamado comum, porque qualquer pessoa em geral, a exceção são alguns tipos específicos, pode ser cometido por qualquer pessoa da população, e as penas variam muito, né? Então, para a gente entender um pouco como as coisas se dão, eu vou tentar explicar aqui o que é, primeiro, o crime de responsabilidade, que aparece lá no artigo 4º da Lei 1079, que fala especificamente dos atos do presidente da República, que atentem contra a Constituição Federal, e aí a gente tem vários. O último foi aquela participação de uma manifestação que pediu o fechamento do Congresso e do STF. Né? E nesse artigo 4º fala justamente nisso, são crimes de responsabilidade. Aí um dos incisos aponta o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais do Estado. Mas tem lá uma citação enorme. E aí os capítulos, depois do título primeiro, vão mostrando que crimes são esses especificamente, vão dando os tipos, lá explicando, dando o conceito. Como a gente aprende, às vezes, em direito penal, a gente vai entendendo como é para ver se a mão e a luva encaixam direitinho. O tipo penal é isso, o tipo é como se fosse uma luva. E a mão é o próprio fato. Se o fato encaixar naquela luva, pronto. Então, a gente tem a tipicidade e aí a gente vai seguir basicamente falando, a gente vai seguir com o processo. Então, a gente tem lá crimes contra a existência política da União, não é o caso. Crimes contra o livre exercício dos poderes constitucionais, foi justamente esse aí o que vem sendo levantado, né, que é tentar dissolver o Congresso, que mais? Opor-se diretamente por fatos ao livre exercício do poder judiciário. Aqui falando bem rapidinho para não
para não tomar muito tempo, porque tem muita coisa a ser falada, né? Bom, aí segue. Vamos pular o crime de responsabilidade, porque eu acho que esse a gente já sabe bem, já tem um conceito formado aí para entender o que é. Mas qual é o processamento disso, né? Ambos os crimes, tanto o comum como o de responsabilidade, eles são processados, o seu prosseguimento, ele começa com a Câmara dos Deputados. É a Câmara que decide se aquele processo vai ter início ou não. Mas a partir daí o negócio anda de forma diferente, né? Como a Constituição prevê, por exemplo, o crime de responsabilidade, o julgamento cabe ao Senado Federal. A gente já está careca de saber disso, porque a gente adora um impeachment de presidente, né? Nunca vi um país para botar tanto presidente para fora. Hoje estava até passando rapidamente por um desses canais oficiais, acho que era a TV, não sei se era a TV Senado ou era a TV Câmara. Eu passando rapidamente, estava um programinha de história e mostrando a quantidade de vices que viraram presidentes do Brasil. Chega a ser assustador como a gente gosta desse negócio de tirar presidente. Mas, seguindo então, a gente já conhece bastante esse processamento. No caso do crime comum, aí a gente tem uma novidade, pelo menos para a nossa geração, ou para essas gerações que estão convivendo nesse ano de 2020, porque o processamento ele começa com o Procurador-Geral da República, né, que ele faz uma denúncia. O STF precisa aceitar ou não. Se o STF aceitar esse processamento inicial, né, a ação, vamos dizer assim, vai seguir para a Câmara dizer se aceita também ou não, naquele processo que a gente já conhece como de impeachment, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, depois tem uma votação em plenário, são 2/3 dos deputados para aprovarem ou não esse procedimento, e aí ele volta para o STF, que aí vai analisar juridicamente também se deve seguir ou não, vai observar outras coisas, depois vai julgar o mérito daquilo. Então, o julgamento cabe ao STF e no caso do crime de responsabilidade, esse julgamento fica com o Senado. A gente já viu que o Procurador-Geral da República, o cara mais inerte dos últimos tempos, resolveu agir, acho que foi pressionado aí, Augusto Aras, e já apresentou sua denúncia. Eu fui procurar aqui nos sites de notícia o teor da denúncia, pelo menos para a gente saber de que crimes isso trata, né? Que crimes comuns o procurador enxergou, que no fim das contas é o que importa, pelo menos por enquanto. O STF pode ter outro posicionamento, mas que crimes ele enxergou nessa troca de farpas de Sérgio Moro e de Jair Bolsonaro. E ele fez uma listagem de falsidade ideológica, me parece esse o mais grave. E aí a gente vai saber que pode se desenrolar de outra forma. Às vezes você tem a impressão de que há o crime, quando você vai investigar, ele não existe ou ele cabe a outra pessoa. Isso tudo pode desenrolar de outra forma. É bom que se diga isso, não se está condenando ninguém antecipadamente, embora no campo da política a gente sabe que é o contrário, né? Todo mundo é culpado até provar que é inocente. Bom, então tem falsidade ideológica, que é o artigo 299 do Código Penal, do nosso Código Penal. E eu tô com uma certa dificuldade aqui eu não queria usar os livros porque demora mais, mas a internet também tá com dificuldade, por isso que a gente começou um pouco atrasado aqui. Mas o 299 fala em omitir em documento público ou particular a declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação, alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Aqui a pena é de reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público. Ainda tem um parágrafo único que diz que se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentimento de registro civil, não é o caso, aumenta-se a pena de 6ª parte. Então,
A gente já tem uma ideia da falsidade ideológica, que para mim é o mais grave aí. Mas ainda tem coação no curso do processo, que é o artigo 344 também do Código Penal, que é usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, que é o inquérito, ou administrativo, ou em juízo arbitral. Também a pena de reclusão de 1 a 4 anos, nesse caso, com multa, além da pena correspondente à violência. E aí a gente não tem maiores detalhes sobre essa violência. Não, me parece que não existe, é só a grave ameaça mesmo. O procurador ainda chegou à advocacia administrativa, que é o artigo 321 do Código Penal, que é patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. A pena é de detenção de 1 a 3 meses. É quase dar uma vaia na pessoa, ou multa. Mas no caso do presidente da República, qualquer pena de crime comum pesa, porque ele perde o cargo por isso, né? Então, tá lá também esse de advocacia administrativa, que é quando você se sente advogado dos outros, para resumir, perante a administração pública. Temos também prevaricação, que você retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa é a pena para esse crime. O procurador ainda citou o crime de obstrução de justiça. A gente não tem um tipo específico de obstrução de justiça, mas a famosa lei da ORCRIM, da organização criminosa, trouxe no seu artigo 2º, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui exatamente ela, acho que eu não vou conseguir encontrar, vamos lá, achei aqui. A lei é a 12.850/13, no artigo 2º ela diz: promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa, e aí tem uma reclusão de 3 a 8 anos, etc. E o parágrafo 1º, então, acho que é onde inclui isso, o mais próximo de obstrução de justiça. Nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Então, chegamos ali. E ainda o procurador enxergou corrupção passiva. Ele coloca lá a figura privilegiada, né? Mas corrupção passiva é o artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar a promessa de tal vantagem. Tem lá a reclusão, se a pena aumenta, se o funcionário deixa de praticar o ato, etc. Tudo isso. Bom, isso é só para a gente ter uma ideia. Então, o procurador enxergou lá, pelo menos aí, de 5 a 6 figuras envolvendo o presidente da República. Ele faz o alerta de que a investigação é para os dois lados. Nós temos um crime também chamado de denunciação caluniosa, que é quando você faz uma denúncia de um crime na polícia ou para outra autoridade, sabendo que ali não há crime, né? Você faz uma denúncia falsa, você tem essa intenção de colocar o aparato para se mobilizar com a intenção de investigar algo que não existe, né? Então ele pretende também investigar isso em relação a Sérgio Moro. O que fica disso tudo, né? É que vai correr para a Câmara dos Deputados de todo jeito, e de lá é que a gente vai saber se vai seguir o crime comum para o STF e o de responsabilidade, porque já são, parece que 28 pedidos de impeachment contra Bolsonaro, se vai seguir para o Senado Federal. Tudo vai passar pelo Centrão, no fim das contas. A gente vai descobrir depois. É isso. Renovo o convite para sexta que vem, 7 da noite. E amanhã, domingo, 10 horas, sobre futebol. Até lá.